você está, por favor, feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Senhor amado, te louvamos, te adoramos, porque Tu és maravilhoso. Senhor, eu te peço que Tu possa, Senhor, falar conosco. Precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Usa-me como ferramenta em Tuas mãos para trazer a Tua mensagem a cada coração, e que cada pessoa que escute essa mensagem possa colocar em prática para a Tua glória, para a Tua honra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de falar sobre um tema muito interessante com vocês hoje, que é a fé. Em Hebreus capítulo 11 diz que a fé é algo invisível, é a certeza daquilo que não existe, é a convicção das coisas que ainda não aconteceram. O nome disso é fé. E Jesus disse que se você tiver fé, mesmo que seja pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, se você colocar em prática, você vai ver grandes coisas acontecerem através da fé. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 14. Vamos ver uma história que eu gosto muito dessa história na Bíblia, que fala sobre a fé colocada em prática. Mateus capítulo 14. Pode colocar na tela aí, por favor. Aleluia. A partir do versículo 23, se eu não me engano, né? Vamos lá. Aí, o que aconteceu aí? Jesus estava ensinando a multidão, e aí a multidão teve fome, e os discípulos de Jesus falaram: Jesus, mas então está com fome, onde é que a gente pode comprar comida aqui? Jesus falou: dá-lhes voz de comer, procura alguma coisa que tem aí. Procuraram, acharam um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus pegou aqueles pães, deu graças, os peixes, deu graças, partiu e repartiu para a multidão, e assim eles foram comendo. Diz a Bíblia que foram mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tinham umas 20.000 pessoas ali, e todos comeram e se saciaram. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão, aquela multidão de, sei lá, umas 20.000 pessoas. Jesus estava: pessoal, pode ir embora, muito obrigado, que Deus abençoe, pode ir para casa tranquilo, todo mundo de barriguinha cheia, pode ir para casa. Os discípulos: olha, faz o seguinte, entra no barco e vai para o outro lado do mar. Mas Jesus, você vai ficar aí, eu vou ficar aqui, vocês vão, encontro com vocês do outro lado do lago de Genezaré, do mar da Galileia. Vai lá. E foram. Versículo 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Jesus era 100% Deus, 100% homem. Minha pergunta é: Jesus precisava orar? Sim ou não? Jesus precisava orar? Como Deus, ele não precisava, mas como ele também era 100% homem, ele precisava orar. E você precisa orar? Ou você é melhor que Jesus? Tem pessoas que acham que eles são melhores que Jesus. Não, pastor, eu não preciso orar. Eu, tranquilo. Jesus orava, mas eu estou de boa. Não preciso orar, não. Se até Jesus orava, eu e você, mais ainda precisamos orar. De lhe convidar para vir aqui no culto de oração, terça-feira, 8 horas da noite. Vamos estar aqui orando juntos. A Bíblia fala sobre orar juntos, é muito bom, é ótimo. Mas aqui Jesus, e chegando, orava à parte, e chegada a tarde, estava ali só. Tire seu tempo também sozinho com Deus. Ore, é bom orar junto? É ótimo. É bom pedir oração para alguém? É bom. Mas tire seu tempo também sozinho na sua casa. Ore sozinho. Você vai ver que bênção que é. Tem um filme chamado Quarto de Guerra, muito bom, em que aquela pessoa ensina a tirar o seu tempo de oração, estar ali orando a Deus. Isso é ótimo, que você possa tirar esse tempo, assim como Jesus orava, orando sozinho. Versículo 24. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Alguém aqui já remou? Alguém já remou aqui? E aí, fácil ou é difícil? É difícil. Agora imagina remar no vento contrário.
e nada. Eu morei na Argentina quando era criança, e lá eu morei em Córdoba, nos Pampas. Era um local que você olhava em volta assim, ó, não tinha uma montanha, um morrinho, era tudo plano, eram os Pampas. E quando batia o vento lá, o vento tinha um nome, era chamado Minuano. Rapaz, quando batia o vento, olha, eu lembro uma vez que eu estava voltando de bicicleta para casa, e o vento estava ao contrário, eu de bicicleta, quem disse? E eu era mais magrinho, né? Aí que pior ainda. Olha, vento contrário não é fácil. Agora imagina os discípulos de Jesus nadando contra o vento. Já aconteceu contigo de você estar remando e parece que não sai do lugar? E rema e nada, e você luta, trabalha, junta dinheiro, junta e o dinheiro some. E você está ali, mas pastor, eu trabalho, eu faço, eu tento economizar, mas não consigo. Quantas vezes em casa, você lutando, parece que está lutando sozinho, está marido contra você, está filho contra você, está todo mundo contra você, e você está ali remando e não sai do lugar. Tenta. Já aconteceu isso contigo ou só comigo? Que você tenta e parece que não funciona nada, não sai do lugar, parece que tem um vento contrário. E diz que eles estavam ali remando, e estava um vento, e veio uma tempestade, e agora não era só o vento, agora as ondas também contra, e eles estão lá remando e nada. Versículo 25. Mas a quarta vigília da noite, os judeus eles contam um horário diferente até hoje. Aí eles contam um horário diferente. Quarta vigília da noite dá mais ou menos entre 3 e 6 horas da manhã. Vamos lá. Que horas que Jesus despediu a multidão? Não sei. Só sei que não deve ter sido tão tarde para o pessoal ir de madrugada para casa. Não creio que foi de madrugada. Sei lá, 9 horas da noite, 10 horas da noite no máximo. Mas quando Jesus multiplicou, não estava escuro, estava claro ainda. O dia já vai partir, ou seja, multiplicou ali, o pessoal não estava escuro, estava claro. Ou seja, sei lá, não sei que horas que Jesus despediu a multidão e os discípulos foram para o barco. Mas eu sei que eles ficaram até mais ou menos de 3 às 6 da manhã remando e nada. Não sei quantas horas eles ficaram ali naquela tempestade com vento contrário. E como é que está a sua vida? Até hoje você está sofrendo? Até hoje você está batalhando? Já tem quantos anos que você está sofrendo com isso? Já tem quantos anos que está esse vento açoitando a sua vida e você remando, já está cansada está cansado, está a ponto de desistir, porque já tem anos esse problema. Pois é, os discípulos estavam remando de 3 a 6 horas da manhã. Mas a quarta vigília da noite, diz outro texto, que esse texto nós vemos também que está lemos em Mateus, mas está em Marcos, está em João, nos outros evangelhos também fala sobre isso. E diz outro texto que Jesus lá de cima do monte viu os discípulos que estavam remando e não conseguiam nada. Quero te falar uma coisa, no meio do teu sofrimento Jesus está te vendo. Quando você está remando e não consegue nada, Jesus está te vendo. Você não está sozinho, não está sozinha. Jesus está te vendo. Aleluia! Tem uma história aí que escreveram muito interessante, de que estavam os dois, a pessoa e Jesus andando na beira da praia, e estavam andando, e ele olhou para trás e viu as duas pegadas na areia, estava caminhando, só que vieram as dificuldades, vieram os ventos contrários, vieram as provações, e aí quando a pessoa estava andando, olhou para trás e viu que havia apenas uma pegada, e falou para Jesus: Jesus, enquanto estava tudo bem, nós dois estávamos caminhando juntos, um do lado do outro, mas quando a coisa ficou difícil, você me deixou sozinho. E diz a história, falando que Jesus falou: não, no momento difícil, eu te peguei no colo, a pegada que você está vendo é minha e não tua. Jesus está te vendo.
lá da montanha ele está te olhando, e não apenas ele te olha, mas ele vai ao teu encontro para te ajudar. Ele vai de qualquer jeito para te ajudar, mesmo que seja andando em cima da água, mas ele vai para te ajudar, porque ele não vai te deixar sozinho. Sofrimento vem, luta vem, vento contrário vem, mas ele também vem para te ajudar e te auxiliar. Aleluia, glória a Deus. Versículo 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. A coisa já estava ruim, já estava vento contrário, estava no meio da madrugada, estavam cansados, estava um problema todo, e o que era ruim ficou pior ainda. Agora apareceu um fantasma. Quantas coisas a gente pensa que é uma coisa, mas é outra, né? Gritaram: é um fantasma. Ficaram com medo. Alguém aqui tem medo de fantasma? Alguém tem medo de fantasma? Vamos lá, fantasma existe, sim ou não? Peraí, por favor, cheguem a um consenso aí. Metade falou que sim, metade falou que não. Fantasma existe, sim ou não? Pois é, quando eu estou trabalhando, quando peço a Deus para me ajudar, para que eu possa falar de Jesus para as pessoas que eu estou ali trabalhando. E um dia eu estava trabalhando num prédio lá em Nova York, lá na 45 com a sexta. Estava trabalhando lá, e daqui a pouquinho chega o porteiro, e ele era da Jamaica, morenão, o cara chegou branco. Eu vi de novo, tá lá no basement. Aí o super falou: ele tá lá, o que é? É um fantasma. Esse fantasma, o fantasma tá lá e tal. Aí falou: você acredita em fantasma? Eu acredito. É fantasma, é fantasma sim. Aí eu se aproveitei: glória a Deus, aleluia. Pois é, você é um fantasma. E ele não vai sair daqui enquanto acontecer alguma coisa aqui. O quê? Eu sei como expulsar esse fantasma. Você sabe como expulsar fantasma? Você sei, não sou caça-fantasma não, mas... Não, mas eu sei como expulsar fantasma. Você sabe? Aí eu falei: sabe o que é fantasma? Fantasmas são demônios. A Bíblia fala sobre espíritos perturbadores, em que o diabo ele quer tirar a paz das pessoas. E está tirando a paz de vocês. Mas a gente sempre vê aqui no basement, ele está sempre passando por isso. Pois é, mas só tem um jeito de expulsar fantasma. E como? É expulsar demônio. É através do nome de Jesus. Aproveitei. Olha, o jeito que, se eu for lá agora, eu expulso ele vai sair. Porque eu tenho Jesus dentro de mim. Agora ele vai voltar. Porque vocês não têm Jesus dentro de vocês. Agora vocês precisam aceitar Jesus, pedir para que Jesus entre na sua vida, a luz vai entrar na sua vida, e a partir desse momento vocês vão ter poder para expulsar demônios, e expulsar o fantasma que estiver aqui. Quantas vezes ele aparecer, você vai ter poder de expulsar eles. Vocês querem isso? Quero. Yes! Aí sim. Então vamos lá. Fiz a oração de entregar a vida a Jesus, pedir perdão, Jesus entra no coração e tal, aquela oração bacana. Então vamos lá embaixo, vamos lá expulsar o demônio, vamos lá. Aí descemos, falando no basement: sai daqui demônio, tá, papá. Expulsei os demônios, tudo que estava lá. Assim, aprendeu como é que é? Aprendeu direitinho como é que fala, né? Aprendi. Então tá bom, olha, ele vai aparecer de novo, porque eu expulsei, mas diz a Bíblia que eles voltam. Então você tem que usar esse poder para expulsar de novo. Porque agora você tem Jesus dentro de você, e você pode expulsar. Tá bom, legal, beleza. 2 dias depois liguei: e aí, apareceu o fantasma? Apareceu, mas não. Semana seguinte eu liguei: e aí, apareceu o fantasma? Apareceu, mas eu expulsei ele, e não está mais aqui não. E depois nós continuamos em contato, e sumiu. Fantasma existe? Existe. São espíritos perturbadores, que quer tirar a paz da pessoa. Mas quando você expulsa, ele sai em nome de Jesus. E aqui os discípulos estavam com medo, porque de noite, de madrugada, entre 3 e 6 da manhã, já estavam cansados e exaustos no meio da tempestade, agora aparece um fantasma. E começaram a gritar com medo. Versículo 27. Jesus, porém, falou logo dizendo 3 coisas.
Eu estava meditando essa palavra ontem, eu fiquei maravilhado. Assim, que delícia que a Bíblia é. 3 coisas. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Os hispanos falam, al mal tiempo, buena cara. Se a coisa está difícil, bota uma cara boa. Abre um sorriso, ânimo. Bom ânimo. Dá um sorriso agora, dá um sorriso. Isso, mesmo que seja fake, mas dá um sorriso. Porque ajuda. Ajuda. Dá um sorriso. Ao mau tempo, boa cara. Bom ânimo. Se anima. Porque quantas vezes você fala, pastor, estou triste, estou desanimado, já cansei, quero desistir, eu quero morrer, não aguento mais essa vida. Olha, primeira coisa que Jesus fala, bom ânimo, bom ânimo. Veja o lado bom da coisa. Em tudo na vida você tem a opção de reclamar ou de agradecer. Veja o lado bom da coisa. Sempre tem como ver o lado ruim, sempre tem como ver o lado bom. Primeira coisa, anima, bom ânimo. Eu conheço a história do pastor Júnior, lá de Kearney. O pai dele estava mal, ligaram para ele, vem cá para o Brasil rápido, teu pai está nas últimas, está com câncer no estômago. E ele foi, chegou lá no Brasil, o pai estava mal, ruim. Falou, olha, poucos dias ele ia morrer, estava mal. Falou, pai, como é que você está? Estou mal, estou ruim, vou morrer, meu filho e tal. Aí veio aquela coisa, leve outro médico. Ele falou, pai, já foi no médico, já vi isso daí, já está aqui todos os exames, está aqui tudo, é câncer mesmo, meu filho, vou morrer, já estou nos últimos dias. E veio aquela coisa, leva ele outro médico. Aí ele foi, pegou o pai na teimosia, levou ele, procurou o melhor médico que tinha lá, levou o médico lá, fez todos os exames, quando fez o exame, o pai dele estava mal, quase morrendo. Aí o médico olhou e falou, o senhor não tem câncer não, o senhor tem úlcera. Eu tenho úlcera? Eu só tenho úlcera, não tem câncer não. Eu não tenho câncer? Não, está aqui, estava errado o diagnóstico, isso daqui não fiz biópsia, não é câncer não, eu tenho úlcera, eu não tenho câncer não. Já saiu do hospital bom? Por quê? O psicológico. Tenha bom ânimo. Eu sei que a coisa está difícil, eu sei que você anos está sofrendo, eu sei que você está remando ao contrário, eu sei que quanto você mais reza, mais assombração aparece literalmente, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, se anima, bota um sorriso no rosto, fala, Deus é bom, eu vou vencer, vai dar certo, eu estou no meio da batalha, mas Deus vai me dar a vitória. Tenha bom ânimo. Primeira coisa que Jesus fala para você hoje, tenha bom ânimo. Amém? Tenha bom ânimo. Mas por que tenha bom ânimo? Segunda coisa, sou eu. Você não está tendo bom ânimo à toa. Você não está abrindo um sorriso à toa. É Ele que está contigo. É Ele que está cuidando da situação. Se você entregou sua vida nas mãos de Jesus, não existe nada que vai tocar em você sem que seja permissão dEle. Tenha bom ânimo, sou eu que está comandando essa tempestade, sou eu que está permitindo que você reme não saia do lugar, mas sou eu que estou aqui contigo, sou eu que controlo a situação. Tenha bom ânimo, sou eu, o grande eu sou. Ele está contigo, Ele está do seu lado, Ele não te deixa desamparado, desamparada, não te deixa sozinho. Sou eu, tenha bom ânimo. E o terceiro, não temas. Não tenha medo. O medo é a antifé. Não tem como você ter medo e ter fé ao mesmo tempo. Ou você tem medo ou você tem fé. Não tem como ter os dois ao mesmo tempo. E em Tiago fala que a nossa fé de muitas pessoas é igual uma onda do mar, que um dia está cheio de fé, glória a Deus, aleluia, eu vou vencer, eu não vou vencer não, eu estou mal, mas Deus é bom, eu vou vencer, e fica aquele vai e vem, aquela fé que está forte, está fraca, está forte, está fraca, está forte, está fraca. Não, sua fé tem que estar sempre forte, sempre bom ânimo, porque é Ele que está contigo. Não tenha medo, porque se você tiver medo, não vai ter fé, e sem fé não funciona.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé a coisa não anda. Sem fé o milagre não acontece. Por isso Jesus falou para eles, e fala para você hoje: tenha bom ânimo, sou eu, não temas. Aleluia. Que lindo. Olha, você tinha que botar essa frase lá, escrever na tua geladeira. Escreve lá no banheiro da tua casa. Escreve com batom no espelho. Tem bom ânimo. Já acorda de manhã com bom ânimo. Já acorda de manhã. Mais um dia de vitória. Amanhã de manhã, levanta da cama. Mais um dia de vitória. Mais um dia que eu vou vencer. Mais um dia que Deus está comigo. Por favor, não levanta amanhã. Por que eu não morri de noite? Meu Deus do céu, ó a vida, ó o azar. Não, faz isso não. Bom ânimo. Começa a semana bem, glória a Deus. Vai ter vitória, Deus é comigo. Coloca lá, escreve lá de novo, escreve lá com batom lá no espelho. Bota lá bem grande, um adesivo bem grande na geladeira. Tenha bom ânimo. Jesus está contigo. Emanuel, Deus conosco. Não tenha medo, tenha fé. Vai dar certo, vai funcionar. Amém? E aí vem versículo 28. E respondendo Pedro, sempre tinha que ser Pedro, né? Tinha que ser o bocudo do Pedro. E respondendo Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Pedro não pulou na água, não. Pedro não saiu nadando para encontrar com Jesus, não. Pedro, nisso, ele foi muito inteligente. Ele perguntou: Senhor, se és tu, fala para eu ir aí. Ele fez um teste, ele fez uma prova. Quando você pergunta, Jesus responde. Quando você tiver alguma decisão para tomar, pergunte a Jesus. Não dê cabeçada na vida. Não vai de impulso, de imediato. Não, pergunta para Jesus. Jesus, ele sabe o futuro. Jesus, ele consegue ver coisas que você nunca vai conseguir ver. Jesus sabe passado, presente, futuro da sua vida. Pergunta para ele. Quantas vezes eu já perguntei para Jesus as coisas? E quer saber de uma? Ele responde. Ele responde. Pedro perguntou: Senhor, se és tu, fala para eu ir ter contigo em cima da água, aí eu vou. Mas se não, eu não vou. Quando você for tomar uma decisão na vida, pergunte para Jesus. Eu já fiz prova de Gideão. Eu sempre pergunto para Jesus: Senhor, se é tua vontade isso e aquilo, se é tua vontade, Senhor, que aconteça isso. Mas também não vai perguntar, não: Senhor, se é tua vontade, que passa um passarinho voando aqui. Passarinho passa toda hora, gente. Poxa, Senhor, se é de tua vontade, que passe um carro branco aqui agora há pouco. Aí passou um vermelho, passou um preto, um cinza, mas vai passar um branco aqui. Por favor, né? Se vai perguntar alguma coisa, pergunta alguma coisa que não tem dúvida, alguma coisa que é só Deus que vai te responder, uma coisa só entre você e Ele, para você saber que é a vontade de Deus e pronto. Tem gente que fica perguntando: vou passar passarinho aqui. Não. Pergunta algo concreto, algo certo. Ele conhecia a voz de Jesus, estava com Jesus já há tempo já. Ele conhecia a voz de Jesus. Ele ouviu aquela voz: peraí, essa voz de Jesus. Senhor, se realmente é o Senhor, fala de novo para eu ouvir tua voz, para eu reconhecer que és tu. E aí eu sei que, e fala para eu ir, porque também isso, quando você perguntar para Jesus, a resposta é sim ou não. É sim ou não. Não é mais ou menos, não é eu acho que está meio. Não tem meio, é sim ou não. E você tem que ter certeza daquilo que ele está falando, para você não se desiludir. Eu sempre oro: Senhor, por favor, fala comigo, Senhor, fala de forma clara, com certeza, para não ficar iludido, não ficar sonhando, não ficar pensando que vai ser o que na verdade não é. Pergunta a Ele, Ele vai te falar, mas pergunta antes. E se Ele fala não, é não, acabou. Mas eu queria um sim, mas a resposta é não. Mas por que não? Porque é melhor para você não se lascar depois. Quantas vezes eu já vi pessoa teimando, pergunta para Deus,
graças a Deus pergunta, aí pergunta, Deus fala que não. Mas eu queria o sim, mas eu vou tentar o sim. Mas aí depois se lasca. Por quê? Teimando. Pergunta para Deus, se ele falou sim, é sim. Se falou não, é não. E pronto. E aí a sua bênção vai vir. Amém? Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Versículo 29. E ele disse: vem. Quando eu vi aquele vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Lembra que isso daqui não é uma piscina, não. Isso daqui não é um lago tranquilo, não. Ele estava no meio da tempestade. As vento, onda, aquela coisa toda. Senhor, se és tu, manda ter contigo. Vem! E ele no meio da tempestade. Qual era o lugar mais seguro no meio da tempestade? Dentro do barco ou fora dele? Dentro do barco. Qual o lugar mais seguro? Dentro ou fora? Dentro. E Pedro fez o quê? Jesus botou o pé do lado de fora do barco. E quando botou o pé, está firme, eu posso andar. E eu creio que ele foi, botou outro pé. E aí a Bíblia não fala, mas eu acho que a galera atrás dos outros 11, volta cara, você está maluco, você está doido, volta aqui, você vai se afogar, você vai morrer. E agora quem que ele tem que escutar? A voz deles ou Jesus? Sabe que quando você decidir sair do barco, vai ter uns outros 11 sem fé, vai ser 1 contra 11, falando, volta para o barco, você está doido, você está maluco, volta, você vai se afogar, ninguém nunca fez isso, você está doido. Mas quem que você vai seguir? Aquele que você perguntou e ele respondeu, ou os outros que estão sem fé? Quantas vezes a gente ouve os outros, né? A gente ouve a voz dos outros, não, você não vai dar certo, não vai funcionar, não, isso daí não, isso não é para você não. Quantas histórias está vindo na minha cabeça agora aqui, de pessoas que ouviram palavras negativas e travaram o resto da vida, e travaram o futuro, e travaram a sua história, porque deram ouvido para os outros 11 que estavam dentro do barco, e não seguiram aquilo que Jesus estava mostrando para ele. A verdade é que ele desceu do barco. E qual é o teu barco? O que é aquilo que te traz segurança? O que é aquilo que você, a tua zona de conforto? É aquilo que você está ali acostumado. Quantas pessoas, o barco dele é um trabalho que ganha pouco, que não gosta, que todo dia reclama que está indo trabalhar, mas é aquele trabalho que ele tem, aquele trabalho que sente seguro, aquele trabalho que está doido para ver andar em cima da água, está doido para tentar coisas novas, para ir investir em coisas novas, para abrir negócios novos, para ir fazer coisas novas, para comprar coisas novas, mas está dentro do barco, aquele barco que você sente seguro, que você sente protegido, que é melhor antes um pássaro na mão do que 2 voando. É aquela coisa que, não, eu estou aqui dentro do barco, Jesus falou para eu ir, mas acho que eu não vou não, porque na verdade, sei lá, isso daqui, estou com medo do futuro, estou com medo do que vai acontecer. Quantas vezes por causa de medo você deixou de andar em cima da água? Quantas vezes por causa de medo você deixou de experimentar os milagres de Deus? Quantas vezes por medo e por causa dos outros que você ouviu, não faz isso não, isso é doideira, isso é maluquice, você está doido, então não vou. Enquanto você perguntou para Jesus e falou assim, vem, e você não foi por causa de medo. Que você hoje possa sair do barco, que você hoje possa. Quantas pessoas? Medo de falar inglês, nem entra no curso de inglês porque tem medo de não aprender, nem entra no curso que você ia fazer porque tem medo de não conseguir concluir o curso. Não sei se vou conseguir concluir, nem vou entrar, nem tentou. Que o maior regret em português, não, seu maior arrependimento seja não ter ficado no barco. Que seu maior arrependimento tenha, olha, eu saí do barco, eu afundei, mas eu fui. Eu afundei, mas depois eu voltei. Meu arrependimento, eu tentei, eu fui,
Eu perguntei para Jesus, Jesus falou que sim. Olha, acabei aprendendo do que chegar na idade já ancião e você olhar assim, puxa vida, não saí do barco. Eu deveria ter feito. E aí veio arrependimento. Puxa vida, como seria se eu tivesse sido falado com aquela pessoa? Como seria se eu tivesse investido naquilo? Como seria se eu tivesse saído do meu trabalho e feito tal coisa? Como seria se eu tivesse feito isso ou feito aquilo, me informado? E como seria? E o arrependimento passou, acabou. Essa situação aqui é única. Foi a única vez que Jesus andou em cima da água, pelo menos que fala na Bíblia. E foi a oportunidade de Pedro. E Pedro aproveitou a oportunidade. Aproveite as oportunidades da vida. Jesus, ele está andando? Eu quero andar também. Eu posso? Vem. Oportunidade. Abriu para você. Aproveite as oportunidades. Ai, não sei. Fulano falou que acho que não vai dar certo. Não, acho que eu não vou não. E os outros 11 aqui falaram que não vai dar certo. Também acho que não vai dar certo, não. Saia do barco. Saia do barco. Que você possa usar sua fé e experimentar coisas que ninguém nunca experimentou. Fazer coisas que ninguém fez. Ir além daquilo que você imagina. Nesse dia de manhã, Pedro nunca imaginou que ele ia andar em cima da água. Mas depois de velhinho, Pedro chegou. Meu neto, deixa eu te contar uma coisa aqui. Aquela história, eu já sei, vovô, que você andou em cima da água. É verdade, eu andei em cima da água mesmo. Fui eu que andei. Foi os outros 11. Os outros 11 ficaram com medo lá, mas eu andei em cima da água. Pergunta aqui, o João não foi? André não foi? Foi assim, viu? Eles viram, eu andei em cima da água. Foi o único que pôde contar isso daí. Agora vem aquela história, Jesus andar em cima da água. Jesus é Jesus, né? É 100% homem, mas 100% Deus também. Agora Pedro é igual eu e você, comia arroz e feijão, peixe com certeza. Peixe era igual eu comia pão, igual você. Pedro era igual você e eu. E ele andou em cima da água. Tudo bem que eu já andei também, né, em cima da água. Ok, foi no inverno, estava congelado o lago, mas eu andei. Pelo menos. Diga-se de passagem. Tive coragem de andar em cima do gelo lá. Mas está falando aqui, não, era água de verdade, era líquido. Se Pedro conseguiu, você acha que você consegue? Tem uma pessoa com fé aqui na igreja, glória a Deus, uma salva de palmas para ela. Nice, glória a Deus. Acho que o pessoal não ouviu direito não, Nice. Se Pedro andou em cima da água, você acha que você consegue também? Sim. Amém. Se ele conseguiu, você consegue também, ué. O cara é igual a gente. Comedor de feijão com farinha igual eu e você. Conseguiu também? Você consegue? Use a fé, coloque a fé em prática, não tenha medo, tenha bom ânimo. Jesus que está falando, vai, aleluia. E ele começou a andar em cima da água. Lembra que não era uma piscina, não era um lago calminho, era a tempestade. E ele está andando. E está andando em cima da água. Onda e vento e tal. Ele está andando. E aí vem o versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve... Lembra que eu falei que é o medo? É a antifé. Não tem como você ter medo e ter fé ao mesmo tempo. Ele teve medo e começou a ir para o fundo. Ele tirou os olhos de Jesus e começou a ver a situação em volta dele. Ele tirou os olhos de Jesus e parou de ter fé e começou a ter medo por causa da situação que estava. Gente, olha, a fé muitas das vezes ela é irracional. A fé muitas das vezes ela é irracional. Não tem como você 2 mais 2 dá 5. Na fé dá. Pela fé dá. Se você for muito racional, você não vai ver milagre.
Porque muitas das vezes a fé é irracional. Pedro tirou os olhos de Jesus, começou a ver a situação que realmente era algo irracional. Ele estava em cima da água, em pé em cima da água, naquele vento, aquelas ondas, aquela situação toda, e ele pensou, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Porque ele tirou os olhos de Jesus. E ele começou a fazer o quê? O natural, afundar. A fé é sobrenatural. Quando você não tem fé, você só age no mundo natural e não experimenta o sobrenatural. Pela fé, você vai ver uma pessoa doente e vai falar, eu vou orar por você, você vai ficar curado em nome de Jesus. Pelo natural, isso não existe. Pelo sobrenatural, você vai falar, essa situação está ruim, mas vai mudar agora em nome de Jesus. Eu vou orar, isso daqui vai mudar agora em nome de Jesus. Pelo sobrenatural, isso acontece. Pelo natural, não vai acontecer. A situação contrária na sua família, do seu marido, dos seus filhos, na sua situação financeira, de saúde, seja lá o que for. Você vai falar, não, agora isso daqui vai mudar, a partir de hoje, isso daqui mudou em nome de Jesus. E vai ser. Agora, se você olhar 1 mais 1 é 2 e vai ver que a coisa... O natural, você não vai experimentar o sobrenatural. Eu quero nessa manhã incentivar a sua fé. Eu quero te dar uma carga de energia para a fé, para você fazer coisas que você nunca imaginou fazer na vida, para você realizar coisas que você nunca realizou na vida, para você experimentar milagres que você nunca experimentou na vida. Mas isso você tem que ter coragem, tem que ter fé. Eu, Jesus, eu posso? Vai. Então você vai, faz. Aleluia. E aí depois você vem dar o testemunho aqui terça-feira do milagre que Jesus fez na sua vida. Aleluia. Irmão Pedro está aqui, acabou de falar comigo de manhã, pastor. Ele está aqui, ele é do Hawaii, ele é a exposição do Hawaii. Ele veio aqui fazer tratamento de câncer. Falou comigo essa manhã, pastor, eu fiz o tratamento, eu fiz exames e agora todos os cânceres que estavam no colo já foi embora tudo, só tal do fígado, que já vai embora em nome de Jesus também. Aleluia. Bom ânimo. Eu nunca vi, irmão Pedro. Pastor, eu vou morrer. Eu nunca vi, irmão Pedro, assim. Bom ânimo, fé, acreditando que Jesus é poderoso. E acontece um milagre. Através da medicina, através do tratamento, mas é milagre. Quantas pessoas faz tudo quanto é tratamento, paga dos melhores do melhor e morre. Mas está aí, irmão Pedro, firme e forte. Glória a Deus. Aleluia. Vendo o vento, começou a afundar. E Jesus falou o quê? Pois é, rapaz, tá vendo? Tirou óleo de mim, isso que dá. Agora vai afundar mesmo. Foi isso que ele falou? Tá bem. Não tem mais fé? Tá com medo? Agora vai afundar, agora vai lá. Nada aí. Se vira, você não é redondo? Você não é quadrado? O que Jesus falou para ele? Tem pessoas que pensam que Deus é assim. Que Deus é um velho de barba branca lá no céu, com um chicote na mão, esperando você fazer alguma coisa errada para... Eu fiz errado. Não, Deus não é assim. Deus é um pai amoroso, que como se fosse uma criança de 1 ou 2 aninhos, está ali do lado, andando, pegou, vai, segurou. Sabe quando está aprendendo a andar? Que você está ali junto, ali. Deus é assim contigo, você está andando, e Ele está ali, ó, te guardando, te protegendo, para assim que você dá uma tombadinha, Ele já te segura. E aqui, ó, olha lá no versículo 31, Pedro gritou, Senhor, salva-me. E logo, Jesus ficou esperando não. Deixa eu ver, dizem que tem que ter três vezes que sobe, desce até se afogar, né? Assim, deixa eu falar, 1, 2, agora eu pego. Não. Logo, assim que ele gritou, Jesus, salva-me, logo, rápido, imediato, Jesus estendeu a mão, segurou ele e disse, falou o que para ele? Homem de pequena fé, por que duvidastes? Espera aí, calma aí, pera. Se Pedro teve fé para andar em cima da água, e Jesus falou que ele tinha pouca fé, e os outros 11? Olha só, eu não sei se você teria fé suficiente para Pedro para falar, Jesus, eu vou sair do barco e sair. Mas olha, se fosse eu ver o camarada em cima da água e falar, Jesus, eu também quero, Jesus. Eu também, posso ir também? Ué, não? E quantas vezes você vê
O outro andando em cima da água fala: ele está andando em cima da água, eu não posso não. Ele tem, eu não posso ter não. Ele fez, olha, ele fez. Eu não posso fazer não. Minha família, minha condição financeira, eu não sei falar inglês, eu não tenho diploma, eu não me formei, eu não estudei, eu sou lá dos cafundés do Judas, lá onde o Judas perdeu a bota. Eu não, os outros. Que é tão bonito ver os outros ver andar em cima da água, pastor. Tão bonito os outros verem andar em cima da água, mas eu não. Não. Que isso? Rapaz, se fosse eu, tô vendo camarada em cima da... Jesus, também quero. Jesus, e vai todo mundo junto andar, vai pegar o barco nas costas e vai andando em cima da água. Ora. Tá achando que como é que é? Mas ué. Aí você fica olhando os outros fazer. Olha, fulano comprou. Olha, fulano fez. Olha, fulano foi para tal lugar. Meu sonho é isso. Eu tenho sonho daquilo. Aí vê os outros andar em cima da água. E você lá, os outros 11 lá olhando. Olha esse. Gente, usa a tua fé. Usa a tua fé. É para você também. Aleluia. E se acaso você fraquejar na fé, Jesus, ajuda-me. Jesus vai levantar, porque você teve tanta fé, rapaz. Era para gente andar até no final do lago, andando em cima da água aqui, de boa, tranquilo. Usa a tua fé, coloca em prática, você vai ver o inacreditável acontecer na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Pergunta, mas não dá um de doido não. Pergunta primeiro para Jesus. Jesus, posso ir? Posso fazer? É a tua vontade? Não dá de doido não, porque senão você vai se meter na água e vai afundar. Pergunta para ele. Se ele falar sim, vai embora. Vai embora que ele está contigo. Aleluia. Versículo 32. E quando subiram no barco, acalmou o vento. Em outro texto, dá a entender que isso daqui era uma prova, era um teste que Jesus estava fazendo com os discípulos, para ver o grau de fé deles. Às vezes vem situações em nossa vida que não é para te matar, é para te testar. Vem problemas na sua vida que não é para acabar contigo, é para te testar, te provar. Aqui Jesus fez a prova, fez o teste. Pedro, por que você teve fé? Para que você duvidou, rapaz? A próxima vez, tem mais fé, tá bom? Vamos entrar. Entraram no barco. Acalmou tudo, porque havia acabado o teste, havia acabado a prova. Último versículo 33. E aproximando-se os que estavam no barco, adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Quando você estiver andando em cima da água, experimentando os milagres na sua vida, nunca esqueça de dar glória a Deus, de glorificar a Deus. Não fala, não, eu sou bom demais, eu que fiz, eu que acontecer, é porque eu tenho situação, porque eu conheço fulano, é porque eu sou inteligente. Não. Quando você estiver andando em cima da água, reconheça que é Ele, adore a Ele, glorifique a Ele, fala: Senhor, muito obrigado, Senhor, contigo eu consigo fazer coisas maravilhosas, contigo eu consigo fazer milagres, contigo eu saio do meu barco, contigo eu ando em cima da água, contigo eu faço o inacreditável. É por causa de Ti, Senhor, a glória é Tua, a honra é Tua, o poder é Teu, a majestade é Tua, é através de Ti que eu consigo dar glória a Ele, a glória é para Ele. Aleluia. Que você nunca sinta tentado de receber a glória para você, como Satanás, Lúcifer, quis a glória para ele. A glória é para Deus. Te volto a perguntar: qual é o teu barco? Que você está nele até hoje. Qual mar que você gostaria de andar por cima? Que nesse dia você possa sair daqui com a sua fé recarregada e falar: Jesus, agora ninguém me segura. Agora os outros 11 pode falar o que quiser. Se Jesus falou sim, eu vou para cima, eu vou andar em cima da água. Aleluia. Eu gostaria de te convidar a se colocar de pé e vamos orar.
Aleluia. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque na Tua palavra tem essas histórias maravilhosas, Senhor, que nos aumenta a fé, que acrescenta a nossa fé, que nos ensina a como fazer, a como agir. Senhor, eu te peço, abençoa meu irmão e minha irmã. Mas, Santo, eu te peço que Tu possa dar a cada um de nós aqui uma recarga de fé, de ânimo, de coragem, de confiança em Ti. Senhor, que nós possamos ter a inteligência e sabedoria de Te perguntar quando formos tomar decisões e que possamos ouvir a Tua voz e apenas a Tua voz e seguir o Teu comando. Senhor, nos ajuda, Senhor, abençoa-nos. Eu te peço uma semana maravilhosa para o meu irmão e para a minha irmã. Eu te peço uma semana extraordinária, Senhor, para cada um que ouviu essa mensagem, Senhor. Fica conosco e abençoa-nos, Senhor. Meu Deus, que através de nós Tu possas fazer milagres, maravilhas, que através de nós, Senhor, Tu possas curar, Tu possas sarar, Tu possas libertar, Tu possas salvar, Tu possas ressuscitar. Senhor, usa-nos em Tuas mãos, usa-nos para fazer milagres, Senhor, através da Tua fé. Pai Santo, eu te peço, ajuda-nos, abençoa-nos a cada um de nós, em nome de Jesus, amém, amém, aleluia. Nas Tuas palavras tem poder, amém. E agora você vai, juntamente conosco, vai abençoar a tua família, amém, glória a Deus. Homens, junto comigo, que Deus abençoe minha esposa, que Deus abençoe nossos filhos, que Deus abençoe nossas finanças e que com amor e sabedoria possa levar minha família mais perto de Deus. Mulheres, junto comigo, que Deus abençoe o meu esposo, que Deus abençoe a nossa casa e tudo que temos, que Deus abençoe a nossa saúde, que Deus me dê sabedoria para edificar o nosso lar. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.